vocês ao canal América Tchê. E hoje estamos com uma convidada muito especial, se chama Ana Vicente. A Ana, ela tem apenas 25 anos. Olha, nós duas temos 25 anos. Ela veio de Presidente Prudente, do interior de São Paulo. Vamos fazer algumas perguntas agora para Ana. Algumas perguntas que eu pensei aqui na minha cabecinha, que o Eduardo sugeriu muito inteligentemente e que outras pessoas também nas redes sociais puderam fazer as suas perguntas para que hoje você possa estar vendo esse vídeo e tirando as suas dúvidas. Muito bem, Ana, diz pra gente um pouquinho sobre o que você faz aqui nos Estados Unidos. Ok, galera. Bom, aqui nos Estados Unidos eu sou au pair. Au pair seria um tipo de nanny, mas aqui a gente chama de nanny live-in, que significa que você mora junto com a família. Então eu participei de um processo longo no Brasil, escolhi essa família e agora eu moro aqui com eles. Tá, o que eu faço? Cuido das crianças. Esse é o ponto. Então eu sou uma babá, né, uma au pair, que significa babá, e eu cuido das crianças todos os dias. Como que você veio pra cá? Tu veio por conta? Tu simplesmente acordou um dia e disse assim, você é au pair nos Estados Unidos? Ou tu passou por um processo, uma agência, alguém que te introduziu nesse assunto? Como que foi que você veio pra cá? Bom, eu tinha 22 anos, eu sempre quis morar em outro país, independente de qual fosse. Honestamente, Estados Unidos não era a minha primeira opção, mas eu comecei a pesquisar na internet a respeito das oportunidades que eu tinha para poder mudar para um outro país por um tempo interessante, que não fosse só um intercâmbio de um mês, só para melhorar o inglês. Eu queria muito melhorar o meu inglês, então eu tinha 22 anos e eu comecei a pesquisar, procurei agências na internet, pesquisei como era o programa. A princípio você fica com um pouco de receio, porque você está indo para um outro país, morar na família estranha, então você pensa, nossa, eu não sei se é realmente seguro. No Brasil a gente sabe que não é tão comum esse tipo de coisa, então eu fiquei um pouco com receio de vir. Comecei a pesquisar mais, comecei a ver os pré-requisitos, o que eu tinha, o que eu não tinha, comecei a correr atrás disso. Alguns dos pré-requisitos é assunto de uma outra questão que eu posso falar pra vocês depois, porque eu já vi as questões. Mas assim, os requisitos são em inglês, não precisa ser um inglês avançado, mas é inglês, experiência com criança, deixa eu ver o que mais. Bom, acho que o principal requisito seria o inglês e as experiências com criança. Então eu comecei a me preparar para esse programa. Eu cheguei aqui com 25 anos, que eu acho que foi uma idade interessante, porque eu tô mais madura, mais preparada. Então nessa brincadeira de pesquisar eu descobri uma agência, uma não, várias, existem várias agências que fazem esse processo. E a minha foi a CI, Central de Intercâmbio. É muito conhecida no Brasil, a gente tem Presidente Prudente, que é a minha cidade, mas também tem espalhado pelo Brasil inteiro. Então você aí que estiver assistindo, que não mora em São Paulo, também tem como ir, porque tem CI em todos os lugares. Pelo menos nas cidades maiores a gente vai encontrar. E eu vim pela agência, procurei a agência, eles me passaram todas as informações que eu precisava e a partir de então eu comecei a pesquisar a respeito e ver o que eu precisava fazer mesmo para poder vir. Ana, qual é o nome da empresa, então, da agência que tu utilizou para vir e como que tu ficou sabendo? Tu ficou sabendo por um amigo, pela internet? Qual foi o canal que tu ficou sabendo da empresa? Eu conheci a CI pela internet quando eu estava pesquisando a respeito do programa de au pair. Eu comecei a pesquisar quais empresas eu tinha perto de mim, acessíveis. Então, colocando no Google, eu descobri a CI, uma outra empresa que não era na minha cidade, então eu optei pela CI, que era a única empresa que oferecia no momento o programa de au pair na minha cidade. Então eu entrei, pesquisei, fui na agência e peguei todas as informações que eu precisava. O que tu precisou fazer assim que tu escolheu? Eu quero essa agência, que no caso foi a CI, Central de Intercâmbio, certo? Uhum. Ok. O que tu precisou fazer a partir do momento que tu escolheu a agência? Não é um processo fácil e não é um processo rápido, é um processo um pouquinho longo. Então, assim, o primeiro passo foi o meu nível de inglês. Eu tive que me preparar,
porque a gente precisa de um inglês intermediário, então eu tive que me preparar. E o primeiro passo que você faz na agência é o teste de inglês. Se você alcançar o nível que a agência exige, ok, você pode dar o pontapé inicial no programa. O segundo passo foi passaporte, que é fundamental para dar entrada no programa. Você precisa ter seu passaporte. Talvez não seja assim para hoje, mas você precisa do passaporte na hora de enviar toda a sua documentação. Está indo para outro país, você precisa do seu passaporte. É tipo meio lógico, óbvio, né? É lógico. Mas tudo bem. Lógico, é. Mas a agência vai perguntar para você se você já tem o passaporte. Tá, depois disso, você vai pagar uma taxa. Algumas empresas, você só vai pagar essa taxa depois. Você vai pagar uma taxa inicial e o restante você paga depois. Na CI, você já paga completo. Quando eu fiz o programa, era uma taxa de $550. E aí esse valor em reais, como o dólar estava um pouco mais barato, eu não paguei tão caro. Então você paga e aí eles vão te entregar uma série de papéis, uma puta burocracia que você tem que preencher. E lá você tem que colocar documento pessoal. Você não precisa de RG e CPF, dificilmente a agência exige isso de você. O seu documento oficial para o programa é o passaporte, então você vai precisar dele, como eu disse para vocês. Depois disso eu tive que preencher todas as minhas referências, porque a gente precisa de experiência com criança para poder fazer o programa de au pair. Então você precisa de no mínimo 200 horas de experiência para você ir. 100 horas com um tipo de criança e 100 horas com outro. Não pode ser as 200 com a mesma criança, com a mesma coisa. Então assim, eu tive muitas horas porque eu dei aula 2 anos e com a minha prima e com a filha da minha amiga também eu tive bastante experiência, porque todo final de semana eu tava com elas, então isso contou. Daí você tem que pegar os papéis, entregar para quem você trabalhou e essa pessoa ela vai assinar. Eu tive uma sorte, porque a diretora da escola onde eu trabalhei, a filha dela foi au pair, então ela assinou com o maior prazer as referências para mim, fez bastante elogio, então foi bem legal, porque você tem que preencher lá o que você fez, o telefone, o e-mail dessa pessoa que você trabalhou, então você precisa fazer tudo isso. Tudo isso estando pronto, você volta na agência, entrega tudo e também tem que fazer um exame médico. Esse exame médico tem que só dizer se você está apto para trabalhar com criança, isso foi minha médica que fez para mim, se você está tomando alguma medicação, se as suas vacinas estão em dia, que é importantíssimo as suas vacinas estarem em dia, senão você não consegue vir, a agência vai cobrar isso de você. Você tem que gravar um vídeo falando também sobre você, sobre a sua idade, sobre as suas experiências, colocar foto com criança, que também é importante, porque você está preenchendo um currículo online, no qual uma família de outro país vai olhar e ela tem que ter boas referências, ela tem que olhar para você, você tem que estar sempre sorrindo, então eu acho que isso é importante, ela vai olhar suas experiências, ela vai olhar o que você está falando, ela vai tentar ver um pouquinho como você é, então esse vídeo tem que estar sempre sorrindo, tem que sempre mostrar que você está de bom humor, alto astral. Isso é importante para você passar uma confiança para a família que vai estar assistindo, para poder te escolher, para poder gostar de você. Bom, tudo isso estando pronto, o vídeo não é necessariamente obrigatório, você pode ficar online antes disso, mas com o vídeo vamos dizer que as suas chances dobram. Então você vai... Com tudo isso pronto, ele vai passar por uma avaliação, vai mandar para a empresa nos Estados Unidos, que no caso a CI tem uma parceria com a Au Pair Care, que é uma empresa aqui dos Estados Unidos, e eles vão avaliar o seu vídeo, vão avaliar suas referências. Estando aprovado, você está online. Diga então um pouquinho pra gente quanto tempo que durou esse processo, porque tu disse que é um processo demorado, um processo lento, mas quanto tempo demorou pra ti e se tem como, tipo, ser um pouco mais rápido do que aconteceu contigo? Bom, o meu processo até eu chegar nos Estados Unidos, ele demorou exatos 6 meses. Exatos 6 meses porque eu dei entrada no dia 20 de janeiro e eu cheguei nos Estados Unidos 20 de julho, então foram exatos 6 meses. E ele depende de você, ele é um processo demorado, mas ele depende de você. Do tempo que você vai demorar para conseguir suas referências, para gravar o seu vídeo, para poder ficar online. Então é um negócio que depende de você. Eu demorei 6 meses,
Por quê? Porque quando eu dei entrada no processo, eu tava trabalhando, então até eu pegar todas as assinaturas, até eu gravar o meu vídeo, até eu conseguir ir no médico, fazer tudo, isso demorou. Eu fiquei online no dia 13 de abril. E aí eu fico online e fico disponível para as famílias verem o meu perfil e conversarem comigo. Eu fechei com a família, eu conversei com 3 famílias, eu fechei com a terceira família que eu conversei, que é essa que eu tô agora, e foi no dia 13 de maio, para poder embarcar no dia 20 de julho. Então, foi um processo aí de 6 meses. Porém, eu conheço meninas que em 1 mês conseguiram ficar online, preencheram tudo rapidamente, porque já tinham tudo pronto. E depois disso já conseguiram conversar com uma família, em 1 semana já escolheram uma família e foi bem rápido. Então, o processo também depende um pouquinho de você e tal. Da sua vontade, da sua pressa, da sua disponibilidade para poder fazer. E do seu dinheiro. Exatamente, do seu dinheiro. Mami, obrigada. Mami pagou para mim, então obrigada, mami. Dentro desse programa, quais os países disponíveis? Era só Estados Unidos que tinha disponível para te poder vir? Tinha outros? E por que tu escolheu os Estados Unidos? Como eu disse pra vocês, Estados Unidos nunca foi a minha primeira opção de viajar pro exterior, né? Porém, hoje tenho um amor eterno pelos Estados Unidos. Tô muito feliz aqui. Enfim, Enfim, ok. A minha primeira opção, quando eu comecei a pensar no processo, era a Holanda, porque também é um país que oferece. Na verdade, existem diversos países que oferecem, mas assim, os mais populares é a Holanda, a gente tem na Irlanda, a gente tem na Austrália, Estados Unidos, Canadá. Porém, os Estados Unidos é o país mais comum e é o que mais tem agências que oferecem esse programa. Então, colocando na balança o tempo que eu queria chegar, o tempo que eu queria ir embora do Brasil e todas as outras coisas, as minhas exigências pessoais, os Estados Unidos seria o mais rápido e também não seria o mais seguro, não na questão da segurança, mas digamos assim, que o programa é mais comum, então é mais fácil. A gente tem na Holanda também, mas por exemplo, para os Estados Unidos eu não preciso pagar as minhas passagens, porque é a família quem paga. Se eu vou para qualquer outro país na Europa, para qualquer outro lugar, eu tenho que arcar com esse tipo de despesa. Então, acaba tornando o programa um pouco mais caro. E às vezes você não tem 1 ano para ficar com a família. Às vezes as famílias querem por 6 meses ou por um tempo menor. E aqui o tempo mínimo é 1 ano, então isso é interessante também. Por essa razão eu escolhi os Estados Unidos, mas tenho planos de ir para outros países. Quer continuar assistindo esse vídeo? Então, termine de tirar todas as suas dúvidas no próximo vídeo que vai sair aqui no canal. Acompanhe!